Ei, pessoal, hoje à noite a gente vai viajar para um lugar onde o calor frita o pensamento. O cheiro de cevada fermentada encontra o aroma nada discreto de gordura de pato. E, surpreendentemente, isso tudo tem tudo a ver com limpeza. Sim, hoje você vai descobrir como os egípcios antigos faziam sabonete, usando ingredientes tão inusitados que fariam até seu shampoo anti-caspa perder a confiança. Vai ter cevada vencida, pato fervido e magia, daquela que, se você respirasse fundo demais, podia acabar vendo os deuses de perto. Então, antes de se acomodar, aproveita esse momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente curte esse tipo de conteúdo estranho e aconchegante que eu trago aqui toda noite. E já me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, baixa as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele barulhinho de fundo suave e vamos mergulhar juntinhos na jornada de hoje. Você se vê caminhando descalço por uma trilha de areia fina, entre casas de barro e palmeiras tortas que tentam escapar do sol escaldante. O chão está quente, mas você já se acostumou. Afinal, isso aqui é Egito Antigo. E frescor só existe na sua imaginação, ou dentro de potes bem fechados com óleo perfumado. Ao longe, você escuta risos, talvez de crianças, talvez de adultos, suando enquanto tentam não parecer derretidos. Logo, à frente, uma mulher se agacha perto de uma tina de barro fumegante. O cheiro que vem dali é desafiador. Um mix de pato cozido, cerveja vencida e algo defumado que gruda nas narinas. Você se aproxima devagar porque é curioso e um pouco irresponsável. Ela te olha com uma expressão calma, como quem diz: sim, isso vai ser estranho, mas confia. Ali diante de você está o processo ancestral de fabricação de sabão. E não qualquer sabão. O sabão mágico egípcio, feito com gordura de pato, cevada fermentada e cinzas de plantas sagradas. Se você achou que aquele sabonete artesanal da feirinha era exótico, respira fundo. Ou melhor, talvez não respira tão fundo assim. O que poucos lembram é que no Egito, limpeza não era só uma questão de saúde, era uma prática religiosa. Os egípcios acreditavam que estar limpo era essencial para se aproximar dos deuses. E se os deuses iam te julgar pelo cheiro, melhor garantir que até suas axilas estivessem espiritualmente purificadas. A senhora diante de você pega uma concha de madeira e derrama mais gordura de pato no recipiente borbulhante. Em seguida, adiciona uma porção generosa de cevada que fermentou ao sol por dias. Isso ativa uma reação que libera um som sutil de psh, quase como uma chaleira tímida. Depois, ela joga um punhado de cinzas de tamargueira, planta que cresce nas margens do Nilo e que, segundo antigos papiros, era ligada à purificação e à proteção espiritual. Você observa fascinado. Há algo hipnótico nesse processo. O líquido vai engrossando, ganhando um brilho dourado esverdeado. Parece viscoso, meio gelatinoso e definitivamente pegajoso. Mas ao mesmo tempo, tem uma energia ali, como se o próprio Nilo estivesse assistindo. Curiosidade, apesar de parecer uma invenção bizarra, essa receita tem fundamentos reais. A gordura é a base oleosa. A cevada fermentada, rica em enzimas e açúcares, ajuda na saponificação, mesmo que os egípcios não soubessem o nome técnico disso. E as cinzas, por serem alcalinas, ativam a transformação. Em resumo, eles faziam sabão mesmo sem saber química, gênios de avental invisível. Os historiadores ainda discutem se esse sabão era usado no corpo, nas roupas ou em rituais de purificação. Há quem diga que algumas fórmulas eram exclusivas para sacerdotes antes de entrarem nos templos. Outros acham que o povo usava mesmo era argila e areia, mas essa mistura específica, essa tinha algo especial. A mulher então mergulha um pano velho no sabão e te entrega. Você hesita, mas molha as mãos.
A sensação é estranha. A textura lembra mingau. O cheiro permanece questionável, mas tem algo ali. Sua pele parece mais leve. Talvez seja placebo, talvez seja magia, talvez seja a cevada. E é aí que você percebe. Esse não é só um sabão, é uma ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o corpo e o espírito, entre o pato e os deuses. No fundo, você sorri, porque de alguma forma, isso tudo faz sentido. Num mundo onde crocodilo era usado como protetor solar, cevada fermentada com gordura de ave era o mínimo aceitável. E sim, você provavelmente não sobreviveria nem uma semana com esse nível de higiene, mas cá entre nós, sua pele nunca esteve tão protegida espiritualmente. Você está sentado à sombra de uma palmeira torta, ainda com os dedos melados do sabonete ancestral, observando o vapor que sobe da tina fervente. À sua frente, a mulher trabalha em silêncio, murmurando palavras em egípcio antigo. Você não entende nada, mas a entonação carrega um peso cerimonial. Não é só misturar ingredientes, é um tipo de ritual, um feitiço. E pela forma como ela olha para o céu, enquanto gira a mistura com uma vara de madeira preta, você começa a entender. O sabão egípcio não era apenas higiene. Era feitiçaria embalada em gordura. A fumaça sobe em espirais perfeitas, e você jura ver um escaravelho dançando no ar. Alucinação ou simbolismo? Nesse ponto, tanto faz, porque agora você já está envolvido. Já aceitou que vai passar os próximos minutos mergulhado num mundo onde pato e magia andam de mãos dadas, às vezes, literalmente. Ela te oferece um banco de palha e você se senta. O calor continua, mas agora parece parte do cenário, como se o sol estivesse ali só para garantir que a cevada fermentasse direito. A mulher começa a te contar, com gestos e palavras soltas, a origem dessa fórmula. E você escuta como quem assiste a um filme. Olhos fixos, respiração leve e uma leve desconfiança de que em algum momento um Deus vai aparecer só para checar se o sabão foi feito conforme o manual divino. Os primeiros a usar esse tipo de sabão foram os sacerdotes de Ísis, ela diz, apontando para um colar com símbolo de penas. Eles acreditavam que a mistura lavava não apenas o corpo, mas também as más intenções. Se você se limpasse com ela antes de um ritual, nada de ruim te tocava. Você imagina um grupo de sacerdotes esfregando o peito com espuma de pato, fermentado antes de fazer orações. Um pensamento estranhamente reconfortante. Fato histórico. Os egípcios tinham um zelo quase obsessivo com a limpeza. Os sacerdotes, por exemplo, raspavam todos os pelos do corpo diariamente, tomavam banho 4 vezes ao dia e usavam perfumes feitos com óleos raros, tudo isso para manter a pureza cerimonial. Então, se existia um sabão especial, ele certamente estava presente nesses rituais. Não era luxo, era sobrevivência espiritual. Ela se levanta, mergulha a mão nua na mistura viscosa e começa a moldar pequenos blocos, quase como barrinhas de sabão. Você nota que há símbolos entalhados em cada uma. São hieróglifos simples, um olho, uma onda, uma pena. Você pergunta o que significam e ela responde com um sorriso. Proteção, limpeza, verdade. Você segura uma dessas barrinhas. É quente, mas firme. O cheiro... Bom, você ainda está se acostumando, mas há algo reconfortante naquele peso, como segurar um amuleto. E de certa forma, é isso mesmo. No Egito, até o sabão precisava ter alma. Curiosidade excêntrica. Em escavações arqueológicas, foram encontrados potes com restos de gordura e cevada em antigos centros cerimoniais, como templos de Karnak e Luxor. Alguns arqueólogos acreditam que essas misturas eram oferecidas aos deuses como símbolo de pureza em ação. Outros acham que era só lanche esquecido no altar. Mas a dúvida continua pairando como o cheiro da mistura. Você quer aprender a fazer? Ela pergunta.
E você, claro, responde com um aceno de cabeça que diz: sim, mesmo que eu provavelmente envenene alguém por acidente. Ela ri, como quem já viu muitos curiosos fracassarem, mas ainda assim deixa você tentar. Você se aproxima da tina. O calor te abraça com força, como uma sauna natural que nunca teve planos de acabar. Você pega a colher de madeira e mergulha na mistura. A textura é densa, pesada, mas responde bem ao movimento, quase como uma maionese sobrenatural. E, olha, você sente orgulho. Por um segundo, você acha que poderia muito bem ser um fabricante de sabão cerimonial egípcio. Poderia montar uma lojinha no mercado de Tebas com letreiro Sabão do Espírito Limpo, agora com 30% mais pato. Mas, então você comete o erro de falar: tá, e se usar outra ave, tipo uma galinha? A mulher para. O tempo congela. Você escuta um falcão gritando ao longe, como se Ra estivesse te julgando. Ela te encara com um olhar que mistura pena e desgosto. Pato tem o espírito da água. Galinha, galinha é só galinha. Você engole seco. Anotado, não questione o pato. Historiadores ainda discutem se o uso do pato na fórmula tinha ligação direta com os deuses ou se era simplesmente uma questão de abundância. A verdade é que patos eram comuns no Egito, viviam nas margens do Nilo e tinham, segundo textos antigos, ligação com o ciclo da vida e da morte. Alguns mitos dizem que o som do pato anunciava o renascimento da alma. Outros dizem que eles só faziam barulho mesmo. Você limpa a colher, devolve a mulher e agradece pela paciência. Ela sorri. Você passou no teste, ou pelo menos não explodiu nada, o que já é um bom começo. Agora, com uma barrinha de sabão nas mãos e a mente fervilhando de imagens esquisitas, você se afasta da tina. O sol começa a descer, pintando o céu com tons de cobre e lavanda. E você ainda está meio grudado da mistura, mas estranhamente feliz. Porque de algum jeito inexplicável, você está começando a entender como pato, cevada e magia se uniram. Não só para limpar o corpo, mas para criar uma tradição que atravessou milênios. E isso, convenhamos, é bem mais interessante que qualquer tutorial moderno de sabonete artesanal. Você acorda com o cheiro, não de flor, nem de incenso, é algo mais terroso, uma mistura de fumaça, gordura e, curiosamente, cevada tostada. A barrinha de sabão que você ganhou na noite anterior ainda está no seu bolso, embrulhada num pedaço de linho amarelado. Você a segura como quem segura um segredo, e de certa forma é exatamente isso. A mulher que te iniciou no processo não está mais por perto, mas deixou instruções riscadas numa tábua de barro. Desenhos simples que mostram o que parece ser uma espécie de receita mágica. E você entende que agora é sua vez de tentar sozinho. Você se levanta, ajeita o tecido no ombro e caminha até o que parece ser um ateliê rudimentar. Há vasos, tigelas, um pilão feito de pedra e, claro, penas de pato penduradas como decoração ou aviso. Você pega uma delas e a cheira, só por desencargo de consciência. Tem cheiro de pena mesmo, mas por algum motivo isso parece certo. Você começa a reunir os ingredientes e agora você entende o quanto esse processo é mais alquimia do que artesanato. O primeiro ingrediente é gordura. Não qualquer gordura, tem que ser de pato. E não de qualquer pato. Tem que ser um pato que bebeu água do Nilo e foi alimentado com grãos durante a lua cheia. É o que dizem os desenhos, pelo menos. E mesmo que seja exagero, você não se atreve a usar algo mais conveniente. Essa é uma daquelas situações onde o misticismo vence o bom senso. Você encontra um pote raso com a gordura já solidificada. Está coberta por um pano tingido de azul escuro. Você remove o pano como se estivesse abrindo um presente amaldiçoado e a textura da gordura é tão estranha que parece te olhar de volta.
Ela brilha sob a luz, com tons dourados e verdes que parecem vivos demais. Fato histórico: os egípcios usavam gordura animal para fabricar uma variedade de produtos além do sabão, incluindo cosméticos, ungüentos medicinais e até lubrificantes, para facilitar o transporte de blocos em construções monumentais. A escolha do animal variava conforme o propósito, mas a gordura de pato era considerada leve e espiritualmente neutra, uma espécie de base sagrada para misturas mágicas. Você raspa a gordura para dentro de uma bacia de barro. O som é molhado, quase desconfortável, mas você continua, movido por aquela vontade estranha de ver o resultado. Em seguida, a cevada. A cevada precisa ser moída, mas não demais. Tem que manter um pouco da textura para que a mistura fique viva, segundo o desenho. Você soca os grãos com o pilão e o cheiro invade o espaço como o de uma padaria medieval. E você percebe, a cevada aqui não é só esfoliante, ela é símbolo de fertilidade, crescimento, renovação. Curiosidade excêntrica: na medicina popular egípcia, acreditava-se que a cevada moída e misturada à gordura podia curar doenças de pele, expulsar maus espíritos do corpo e até aumentar a virilidade. Sim, aparentemente esfregar um pouco dessa mistura no peito era o equivalente antigo ao Viagra. Você ri sozinho com essa informação, mas a verdade é que, quando mistura a gordura com a cevada, algo acontece. A cor muda, a textura se transforma e por um momento parece até que a mistura respira. Você segue a próxima etapa: adicionar água lunar. No seu caso, água da vasilha que ficou exposta durante a noite. Não tem certeza se pegou a hora certa, mas decidiu acreditar que a lua aprovou. Você derrama com cuidado e a massa ganha um brilho leitoso. Agora sim, parece mágica. A última etapa, segundo o desenho, é a palavra. Não qualquer palavra, mas uma palavra que ressoe, que tenha poder. E você não sabe o que isso significa exatamente, mas resolve sussurrar Nebetet, o nome egípcio de Néftis, a deusa da noite e das margens. Historiadores ainda discutem se esses elementos cerimoniais, como palavras sagradas e orações durante a criação de produtos, eram parte funcional do processo ou apenas adições espirituais. Alguns argumentam que os ingredientes faziam todo o trabalho físico, enquanto outros defendem que era justamente a parte mágica que tornava tudo eficaz. Você molda a mistura em formas retangulares, tentando imitar os símbolos da mulher. Seu primeiro sabão está feio, tortinho, um pouco rachado, mas carrega uma presença. Você sente isso, como se ele estivesse te observando de volta. Você coloca as barrinhas sobre uma pedra plana, deixando o sol cuidar do resto. E enquanto elas secam, você se senta, exausto e coberto de gordura e farelo de cevada. Você cheira as mãos e, estranhamente, não é ruim. Tem cheiro de memória antiga. Você lembra do protetor solar de esterco de crocodilo que o povo usava para proteger a pele. E pensa em como essa gente levou o conceito de cuidado pessoal para outro nível. Nada era apenas cosmético. Tudo tinha um porquê, um simbolismo, uma ligação com o além. O céu começa a mudar de cor. E você, cansado, se deita ali mesmo, ao lado das suas barrinhas recém-nascidas. Porque agora você não é só um curioso. Você é um criador, um fabricante de sabões mágicos. E quem sabe, amanhã sua mistura cure alguma ferida, espante um espírito ou apenas deixe alguém com um cheirinho estranho e sagrado. De qualquer forma, você fez parte do processo. E isso, aqui no Egito Antigo, é o que realmente importa. Você desperta com os primeiros raios dourados, atravessando a entrada do casebre de barro. A pele do seu rosto ainda carrega vestígios da gordura usada no sabão. Agora seca, levemente esticada, como se tivesse passado a noite inteira sendo
regenerada por alguma alquimia silenciosa. As barrinhas ainda estão ali, secando. Algumas começaram a rachar levemente nas bordas, outras estão firmes, sólidas, com um leve brilho que parece sobrenatural. Você não está mais no Egito, de turista, nem mesmo de observador. Você agora é parte da engrenagem de um tempo em que cada gesto cotidiano carrega o peso de um mito, cada objeto feito à mão é um fragmento do divino. E até mesmo o sabão, esse item aparentemente banal, é um elo direto com os deuses. A mulher que te iniciou no processo reaparece. Surge do nada, como se tivesse sido esculpida do vento quente e da poeira do deserto. Ela não diz nada. Apenas caminha até as barrinhas, as observa uma a uma e pela primeira vez você vê algo diferente em seu rosto. Um quase sorriso, sutil, mas suficiente para saber que você fez certo. Ela retira uma das barrinhas, a mais arredondada, mais imperfeita, e te entrega. Depois, aponta para fora da cabana, para a direção do templo de Ísis. É hora de entregar sua criação. A caminhada até o templo é lenta. A cada passo, você sente o peso do objeto em sua mão. Não por ser pesado fisicamente, mas por conter uma energia que você agora entende. É como carregar um segredo ancestral, um código que os séculos não conseguiram apagar. Você o chega ao templo. Ele é maior do que parece de longe, decorado com colunas que imitam flores de lótus e paredes cobertas de hieróglifos. No interior, o ar é mais fresco, cheio de aromas de resinas e ervas queimadas. A sacerdotisa do templo te recebe com olhos atentos, avaliando não apenas o que você traz nas mãos, mas quem você se tornou desde que chegou aqui. Ela estende um pano de linho branco. Você coloca o sabão no centro e, num gesto cerimonial, ela o envolve e o leva para dentro de um compartimento fechado, uma espécie de câmara onde só os iniciados podem entrar. Ali você entende. Seu sabão será usado num ritual, fato histórico. Muitos produtos de higiene do Egito Antigo tinham funções rituais. O sabão feito com cevada, gordura e óleos especiais era utilizado na purificação de sacerdotes antes de cerimônias. Passar o sabão no corpo era como limpar o espírito e não apenas a pele. Acreditava-se que, ao lavar-se com certos ingredientes, o indivíduo se tornava apto a receber as bênçãos dos deuses ou interagir com os mortos. Você não entra na câmara, mas ouve cantos, sons repetitivos, cadenciados, sons que não parecem feitos por vozes humanas comuns. Talvez sejam, talvez não. O que importa é que você percebe que sua criação agora transcendeu. Ela deixou de ser um simples sabão, tornou-se oferenda, instrumento sagrado, memória viva. A mulher retorna e, sem dizer nada, te entrega algo, uma nova barrinha. Diferente da que você fez. Essa é escura, quase preta, tem cheiro de incenso, âmbar e uma erva que você não consegue identificar. É mais pesada. Tem algo dentro? Ela sussurra pela primeira vez uma única palavra. Proteção. Você guarda a barrinha consigo, no mesmo tecido que usou no início, e algo muda em você. Não é visível, mas é como se você tivesse se banhado em algo mais forte que água. Você sai do templo, atravessando o vilarejo, agora familiar. Os rostos que antes eram estranhos, agora te olham com respeito silencioso. Eles sabem. Você passou, você entrou e saiu. Você levou algo puro e trouxe algo novo. Você passa pelo mercado, pelas carroças, pelas crianças correndo com brinquedos de papiro e percebe, o sabão aqui é mais do que sabão. É um elo, um símbolo, um ritual diário que liga o humano ao divino, que limpa, cura e conecta. Você agora não é apenas um viajante no tempo, você é parte dele, parte desse povo,
parte dessa história e você nunca mais vai olhar para uma barrinha de sabão da mesma forma. Você se abaixa diante de uma pequena bancada feita de pedra calcária, cuidadosamente esculpida com hieróglifos quase apagados pelo tempo. Está em um quarto isolado, onde o cheiro de ervas secas e gordura antiga ainda paira no ar. Uma fragrância estranhamente acolhedora, como o armário da vovó misturado com a despensa de um boticário egípcio do século XIV a.C. Seu nariz torce, mas seus olhos brilham. É aqui que os egípcios adicionavam o ingrediente secreto que tornava o sabonete não apenas uma mistura de limpeza, mas um portal para os deuses: o perfume. Você pega um frasco de alabastro e imediatamente sente uma onda intensa de mirra, com uma nota de fundo de resina doce. O aroma é rico, envolvente, quase sufocante. Era isso que os nobres egípcios desejavam. Não apenas limpeza, mas transcendência. O sabonete naquela época não era um objeto de uso mundano. Era uma ferramenta cerimonial, um invólucro de proteção invisível. Você não queria apenas cheirar bem. Você queria que o seu cheiro dissesse algo para os vivos, e especialmente para os mortos. Na cultura egípcia, o olfato tinha um papel tão simbólico quanto funcional. Os cheiros eram considerados pontes entre o mundo físico e o espiritual. Historiadores ainda discutem se os perfumes adicionados ao sabonete tinham algum efeito terapêutico ou se eram apenas usados para demonstrar status. O fato é que eles não economizavam. Óleos de lótus azul, extratos de sândalo importado, flores maceradas durante dias e, claro, o uso ritual de gordura de pato, já mencionada lá atrás, era frequentemente misturada com essências para manter o perfume mais tempo sobre a pele. Você se lembra daquele desodorante de cocô de crocodilo? Pois é, digamos que os egípcios estavam sempre buscando inovações olfativas, mesmo que não fossem exatamente agradáveis para os nossos padrões. Enquanto você mistura cevada, gordura e óleos, percebe como o cheiro começa a se transformar. Inicialmente, é apenas grão aquecido e gordura animal, um aroma quase culinário. Mas, à medida que o lótus azul penetra na mistura, surge uma nova dimensão, algo entre um jardim úmido após a chuva e um mercado cheio de especiarias doces. É como se você estivesse invocando uma presença, e de certo modo está mesmo. Segundo inscrições encontradas no templo de Philae, sacerdotes aplicavam esse tipo de sabonete perfumado em cerimônias de preparação para o contato com entidades do além. Eles acreditavam que o cheiro agradável tornava o corpo mais aceitável para os deuses. Em outras palavras, você precisava ser cheiroso até para ser ouvido no além. E se isso não te faz repensar o uso do seu sabonete com aroma de baunilha genérica, talvez nada mais o faça. E prepare-se para essa. Os arqueólogos encontraram resquícios de sabões egípcios com inclusões de folhas secas e penas. Isso mesmo. Algumas fórmulas artesanais incluíam plumas, talvez do mesmo pato que havia fornecido a gordura, como oferenda simbólica ou amuleto de leveza espiritual. Imagine só lavar o rosto e descobrir uma penugem no seu queixo, um toque egípcio que nenhum spa moderno se atreveria a copiar. Você pega um bastão de madeira com a ponta curva e começa a mexer a mistura em um ritmo suave. O calor da cerâmica de fundo aquece a pasta perfumada e vapores densos começam a subir. Seus olhos ardem um pouco, mas você não se incomoda. É parte da experiência. E é nesse momento, nesse vapor espesso, que a magia começa. Não, sério, literalmente. Você nota algo escrito à mão em um pequeno pergaminho ao lado do fogareiro. Palavras em demótico, com símbolos de proteção e evocações. Ao que tudo indica, enquanto mexiam a fórmula perfumada, os artesãos ou alquimistas, dependendo de como você quer chamá-los, recitavam pequenos encantamentos.
Alguns pediam proteção contra doenças. Outros imploravam bênçãos para os clientes, nobres, e há até um que pede fertilidade. Porque, claro, se seu sabonete já cheirava como o paraíso e te conectava aos deuses, por que não pedir uma ajudinha a mais? Você murmura baixinho só para experimentar. Sa'ank Wedja Seneb. Vida, prosperidade, saúde. 3 palavras, um feitiço simples e seu sabonete mágico está completo. As mãos ainda escorregadias de óleo, você observa a massa endurecer levemente à medida que esfria. É impressionante pensar que tudo isso, o perfume, o pato, a cevada, os encantamentos, não eram excessos aleatórios, mas partes de um sistema ritualizado, cuidadosamente orquestrado para manter o corpo e o espírito em harmonia. Como se cada banho fosse uma microcerimônia funerária, só que mais cheiroso. E não pense que isso era reservado apenas aos ricos. Algumas versões mais simples, feitas com óleos locais e cevada esmagada, eram vendidas em mercados, geralmente por mulheres. Sim, elas dominavam o comércio de cosméticos. Inclusive, há registros de que algumas vendedoras usavam panos embebidos em óleo perfumado para atrair clientes. Uma espécie de marketing aromático que talvez funcionasse melhor que qualquer outdoor do Antigo Egito. Uma última pitada de mirra e você fecha o frasco. O sabonete está pronto, não para ser usado ainda. Primeiro, ele precisa repousar ao luar. Mas isso é assunto para mais tarde. Por agora, você simplesmente senta no chão frio do laboratório ancestral, com as mãos cheirando como um jardim mágico pós-sacrifício de ave doméstica. E aí, você respira fundo e não consegue evitar um sorriso. Esse cheiro é como se os deuses estivessem rindo com você. Você está diante de um corpo imóvel, mas ele não está morto. Quer dizer, tecnicamente está sim, mas para os egípcios ele está apenas esperando. E é aqui que entra o sabonete. Você segura uma tigela de bronze antigo decorada com símbolos de Ísis e observa enquanto 2 assistentes, ambos trajando túnicas claras e finas, derramam cuidadosamente uma infusão morna sobre o cadáver. Não há pressa. Cada movimento é um gesto sagrado, como se a água soubesse que carrega em si a responsabilidade de atravessar mundos. O morto está nu, estendido sobre uma mesa de pedra polida, e você, com um pedaço de pano macio, começa a esfregar a pele dele. Não com sabão comum, mas com a mistura especial reservada apenas para os que cruzam o portal. A pasta é espessa, de cor âmbar escuro, quase dourada, feita de gordura de pato, cevada fermentada, óleos de flores secas e uma resina chamada kife, que exala um perfume tão doce e denso que parece abrir buracos no tempo. Ao tocar a pele fria do falecido, o sabonete começa a agir, mas não para limpar, no sentido moderno da palavra. Ele está purificando, tornando sagrado, retirando as impurezas do mundo físico para que a alma possa seguir leve. Você pensa na ironia. No nosso tempo, banhos são rápidos, quase automáticos. Mas ali, naquele momento, o banho é mais importante do que o próprio funeral. Porque para os egípcios, a limpeza não era apenas uma questão de higiene, era um ritual de transição. Eles acreditavam que o corpo precisava ser lustrado para que a alma não fosse rejeitada no tribunal de Osíris, onde seria pesada contra a pena da verdade. E se você acha exagero, espere até ouvir isso. Havia sabonetes especiais apenas para lavar o coração antes do embalsamamento. Literalmente. Os sacerdotes abriam o tórax, retiravam os órgãos com extremo cuidado e lavavam cada um com fórmulas diferentes. O cérebro, por exemplo, era considerado dispensável e muitas vezes descartado. Mas o coração? O coração recebia espuma sagrada. Você mergulha o pano novamente na tigela e passa pelo abdômen do falecido. A espuma perfumada desliza,
levando embora não só a poeira da morte, mas também qualquer traço de humanidade comum. A pele parece até mais viva agora, mais presente. Você entende o que os antigos queriam dizer com preparar o corpo para a eternidade. E então vem a parte mais curiosa. Depois da lavagem, o corpo era untado com óleos aromáticos, alguns derivados da mesma fórmula do sabonete, mas potencializados com bálsamos raros. E aí, o mais inesperado, o sabonete era aplicado também, nas bandagens, isso mesmo. Em certos períodos da história egípcia, os embalsamadores usavam tiras de linho embebidas com resquícios de sabão aromático. Algumas versões incluíam óleos de cedro, pinho e até extratos de alho para afastar maus espíritos ou ratos. Sim, o sobrenatural e o natural às vezes dividiam o mesmo medo. Você agora segura uma dessas bandagens. Ela está levemente úmida e o cheiro lembra uma mistura de incenso queimado com uma mercearia de especiarias. Ao enrolar o corpo, sente como se estivesse costurando um casulo perfumado. E, em certo sentido, está mesmo. A múmia, para os egípcios, era uma crisálida, a alma, um inseto prestes a voar rumo ao sol. Você respira fundo, o cheiro do sabonete está por toda parte, no chão, no pano, no ar, até nas suas mãos, que já não distinguem mais o cheiro da vida do cheiro da morte. Mas não há medo, só respeito. E enquanto você observa o corpo finalmente pronto, enfaixado e descansando em silêncio absoluto, algo muda dentro de você. Porque pela primeira vez você entende. Os egípcios não usavam sabonete apenas para lavar corpos. Eles lavavam histórias, pecados, cicatrizes. Eles lavavam o que foi para abrir espaço para o que viria. E talvez, só talvez, você também esteja sendo lavado agora. Por dentro, com um pouco de gordura de pato, cevada e magia. Você entra em um ambiente que parece ter sido desenhado para os deuses, mas não é. É para Cleópatra. As paredes são de alabastro, as janelas cobertas com tecidos translúcidos que dançam suavemente com o vento do Nilo. O chão é coberto com tapetes de linho bordados à mão. E no centro, um banho. Não é apenas uma banheira, é um trono líquido, um poço cavado em mármore rosado, com degraus revestidos em ouro e pequenas flores de lótus flutuando na superfície. A água brilha como se o próprio sol tivesse dissolvido um pouco de si ali dentro. E você está prestes a descobrir o segredo que a rainha mais famosa do Egito guardava com tanto zelo: seu sabonete pessoal. Mas não espere um frasco. Cleópatra não usava sabonete em barra, nem líquido. O dela era uma pasta, densa, quase pastosa, feita artesanalmente no Templo da Beleza, um setor secreto do palácio. Você se aproxima da tigela de cerâmica azul, onde está a mistura. Ao inclinar o rosto, o aroma te envolve com tanta intensidade que você chega a perder a linha de raciocínio. É doce, mas picante, floral, mas terroso. Há algo de leite de cabra. Sim, e também extratos de amêndoa, açafrão, cevada embebida em vinho tinto e, claro, gordura de pato, purificada 3 vezes com sal do Mar Vermelho. Você afunda os dedos na pasta e sente uma textura absurdamente sedosa, quase como uma mousse. Ao aplicar na pele, e aqui a sua ou a de Cleópatra, quem sabe? A sensação é de derretimento, como se o corpo tivesse esperado a vida inteira por esse toque. A pasta forma uma película que reflete a luz, enquanto o aroma de rosas, brancas e mirra envolve tudo ao redor. Cleópatra não apenas se lavava, ela se transformava. Era um ritual de poder. A cada banho, ela se reafirmava como deusa, mulher e governante. E tem mais. Cleópatra acreditava que esse sabonete fortalecia o espírito. Sim, ela tinha sua própria alquimia. Os sacerdotes do templo pessoal dela preparavam a fórmula durante as luas cheias. E antes que alguém dissesse que era bobagem, lembre-se,
A mulher falava 9 idiomas, controlava o maior império do Mediterrâneo e seduziu não um, mas 2 dos homens mais poderosos de Roma. Você acha mesmo que ela usaria qualquer sabonete? Aliás, historicamente falando, Cleópatra foi uma das primeiras figuras reais a incorporar a cosmética como parte de sua imagem pública e estratégia política. Ela transformou o autocuidado em uma arma de influência. A rainha sabia que cheiro, toque e aparência podiam alterar alianças. Seu sabonete era uma ferramenta de diplomacia, um perfume memorável, uma pele irretocável, um ritual hipnótico que fazia os outros esquecerem que estavam sendo manipulados. E sabe qual é a parte mais estranha? Os registros dizem que ela não tomava esses banhos sozinha. Em certas ocasiões cerimoniais, Cleópatra convidava suas servas favoritas para compartilhar o vapor. Mas não era amizade. Era um teste, uma observação silenciosa. Quem suportava o calor, o aroma forte, a densidade do sabonete, ganhava poder. Era quase como um treinamento secreto para a corte interna. Você se vê agora dentro desse banho. A pasta escorre pelos ombros, o aroma inunda seus sentidos. É quente, quase sufocante, mas também viciante. Você se pergunta se não estaria, aos poucos, se tornando outra pessoa. Mais forte, mais certa, mais régia. Cleópatra acreditava nisso, que banhos podiam moldar caráter. Que um sabonete feito com os ingredientes certos, ungido sob a lua certa, podia alterar o destino de quem o usava. Historiadores ainda discutem se essas fórmulas realmente tinham propriedades místicas ou se eram apenas perfumes sofisticados. Mas o que ninguém nega é o impacto simbólico que esses banhos tinham. Eram mais do que higiene, eram afirmações. E cada vez que a rainha emergia daquelas águas aromáticas, era como se o Egito inteiro renascesse com ela. E você, com a pele, agora cintilante e um leve torpor perfumado invadindo os pensamentos, começa a entender. Esse sabonete, essa mistura, não era só para o corpo, era para o espírito. Uma armadura invisível, construída com cevada, pato e intenções. Você sai da banheira com os pés descalços, ouvindo o som sutil de sinos distantes. As servas se afastam em silêncio. E por um breve segundo, você jura que sente o olhar de Cleópatra te observando, como se ela aprovasse. Você está imerso no ambiente úmido e perfumado do palácio, onde não apenas ingredientes naturais se misturam, mas também as palavras e os gestos mágicos que transformam uma simples pasta em um ritual poderoso. Porque veja bem, no Egito antigo, sabonete não era só sabonete, era quase uma poção. E o que transformava essa poção em magia eram os encantamentos que os sacerdotes e sacerdotisas entoavam enquanto preparavam e aplicavam o produto. Você se imagina no templo, rodeado por paredes cobertas de hieróglifos, onde as figuras dos deuses e deusas parecem ganhar vida sob a luz trêmula das tochas. Ali, a cevada, o pato e outros ingredientes não são apenas misturados, são abençoados. Cada movimento das mãos, cada palavra sussurrada carrega um poder ancestral que, supostamente, podia purificar não só o corpo, mas também a alma. A cevada, por exemplo, não é escolhida ao acaso. Além de ser um dos principais alimentos do Egito, acreditava-se que ela simbolizava a renovação e a fertilidade. Sacerdotes dedicavam rituais específicos para pedir a bênção de Osíris, deus da ressurreição, para que a cevada carregasse essa energia vital para quem usasse o sabonete. Já a gordura de pato, extraída com cuidado, era vista como a essência da força animal, uma maneira de canalizar a vitalidade e a resistência do próprio animal para o usuário. Enquanto isso, o sal do Mar Vermelho presente na fórmula tinha
um papel purificador que transcendia o físico, expulsar os maus espíritos, limpar energias negativas e proteger contra inveja e malefícios. E tudo isso era potencializado por encantamentos, como os famosos feitiços de proteção que os sacerdotes entoavam em voz baixa, enquanto misturavam os ingredientes na tigela de cerâmica. Historiadores ainda discutem se esses encantamentos tinham algum efeito real além da psicologia. Afinal, a crença é uma força poderosa. Mas para quem estava imerso naquela cultura, a magia era tão palpável quanto a textura do sabonete entre os dedos. Muitos juram que uma simples invocação, pronunciada com a intenção correta, podia transformar um banho comum em uma experiência transcendental. Além disso, os rituais envolvidos na criação do sabonete variavam conforme o dia e a fase da lua. A lua cheia era especialmente importante. Era o momento em que as energias da noite atingiam seu pico e tudo se tornava mais sensível às forças invisíveis. Nessa hora, as sacerdotisas preparavam as pastas sagradas, cantando hinos e dançando, ritmos hipnóticos para invocar os deuses e garantir a eficácia da mistura. Você nota que a magia não era apenas uma questão de superstição. Era uma ciência oculta, passada de geração em geração, um conhecimento que misturava o material e o espiritual. A rotina da realeza não poderia dispensar essa combinação, porque para os egípcios, beleza e poder andavam de mãos dadas, com o sobrenatural. E uma curiosidade, em alguns textos antigos, há relatos de banhos onde eram usados ingredientes ainda mais inusitados, como cera de abelha e até pedaços de folhas de papiro trituradas. Dizem que essas misturas tornavam a pele brilhante como o ouro do sol, mas também tinham efeitos colaterais, como deixar a pele temporariamente pegajosa, um inconveniente que só a elite estava disposta a suportar. Enquanto você se deixa levar por essa atmosfera, sente um arrepio, a sensação de estar participando de algo maior, mais antigo e mais profundo do que qualquer rotina de higiene moderna. Porque, afinal, quantos sabonetes que você já usou hoje têm uma linha direta com deuses, rituais e mistérios? Você começa a perceber que, para os egípcios, o sabonete não era apenas um produto. Era uma ponte entre o mundano e o divino. E mesmo que você não esteja entoando os mesmos cânticos, pode sentir, mesmo que só um pouco, a reverência e o poder que esse ritual carregava. Agora, com a pele limpa, o espírito renovado e a mente um pouco mais aberta para os mistérios antigos, você está pronto para avançar para a próxima fase desta viagem, onde vamos explorar como esses sabonetes sagrados eram usados no dia a dia e não apenas nos palácios. Você agora se encontra em meio à agitação cotidiana das ruas do Egito Antigo, onde o sabonete feito com pato, cevada e magia não é apenas um luxo reservado aos faraós, mas um elemento fundamental da vida diária. Embora, claro, nem todos tivessem acesso ao mesmo nível de sofisticação. A sociedade egípcia era estratificada, e enquanto os nobres desfrutavam de banhos ritualísticos com fórmulas secretas, o povo comum tinha suas próprias versões, muitas vezes simplificadas, mas que ainda carregavam um toque de tradição. Imagine-se caminhando por um mercado movimentado à beira do Nilo, sentindo o cheiro da cevada recém-colhida, misturado com a fumaça das fornalhas e o aroma das especiarias. Mulheres e homens carregam potes de argila e pequenos sacos de ingredientes para preparar seus próprios sabonetes em casa. A mistura podia incluir, além da gordura de pato, óleos vegetais como o de lótus ou até resíduos de cerveja feita de cevada fermentada, a mesma bebida que também tinha funções sociais e religiosas. Uma curiosidade interessante é que, para os egípcios, a higiene não era apenas uma questão estética ou de saúde, mas um dever sagrado. A limpeza simbolizava a pureza espiritual,
e a sujeira era vista como um acúmulo de impurezas que poderiam atrair maus espíritos. Por isso, mesmo as pessoas mais humildes dedicavam tempo e cuidado para manter o corpo limpo, utilizando os recursos disponíveis com criatividade. Historiadores ainda discutem se o uso do sabonete nesses contextos mais populares tinha uma função puramente prática ou se mantinha elementos simbólicos e mágicos. Afinal, não era raro encontrar feitiços escritos em papiros baratos, oferecidos em mercados para proteger contra doenças e atrair boa sorte, que podiam ser usados durante o banho. Enquanto você observa as casas simples, percebe as variações locais no preparo do sabonete. Alguns usam cinzas de plantas para criar uma base alcalina que ajuda na limpeza, um método rudimentar, mas eficaz, que curiosamente é um princípio básico da fabricação de sabonetes até hoje. Outros adicionam pequenas quantidades de mel ou extratos de ervas, que não só perfumavam, mas também tinham propriedades cicatrizantes. Você sente o contraste entre a rotina apressada das pessoas comuns e os momentos solenes do ritual no palácio. Mesmo assim, a relação com o sabonete une todas as camadas sociais. É um elo que atravessa as diferenças de classe, religiosidade e poder. E falando em poder, você sabia que alguns egípcios acreditavam que o ato de se lavar com sabonete fortalecia a conexão com Horus, o deus falcão? Eles pensavam que a pureza do corpo atraía a proteção do deus e afastava as forças do caos, especialmente em tempos de guerra ou crise. Imagine isso na sua rotina matinal. Hoje, banho com pato e cevada para garantir proteção divina, por favor. A vida cotidiana, portanto, é uma mescla de pragmatismo e crença, onde a fabricação e o uso do sabonete têm um papel que vai muito além da limpeza. Eles são uma parte essencial da identidade cultural e espiritual do povo egípcio, integrando saúde, beleza, fé e até um pouco de magia. Conforme você continua caminhando pelas ruas, imagina como seria preparar seu próprio sabonete com esses ingredientes antigos, sentindo a textura da cevada moída, o cheiro forte da gordura de pato e, quem sabe, repetindo um mantra ou dois para garantir que a magia faça efeito. Você já deve ter pensado que, com toda essa magia e tradições antigas, a produção de sabonete no Egito não poderia ser algo simples, e de fato não era. Para transformar a gordura de pato, a cevada e os ingredientes secretos em barras de sabonete eficazes, você precisaria dominar uma arte quase alquímica. Imagine-se então na cozinha de um alquimista egípcio, cercado por potes, caldeirões de cobre e pergaminhos com receitas que misturam ciência, crença e um toque de superstição. Primeiro, você teria que derreter a gordura do pato em fogo baixo, um processo que exigia paciência, pois o calor não podia ser forte demais para não queimar o óleo, nem fraco demais para não fundir os elementos corretamente. É quase como você quando tenta fazer um prato delicado, equilibrando o fogo para não arruinar tudo. Só que aqui o resultado não é um bolo, mas um sabonete que deveria limpar e encantar. Enquanto isso, a cevada seria moída em uma pasta fina, quase como uma farinha úmida, para depois ser adicionada à mistura. A cevada não só servia como um agente esfoliante natural, mas também tinha propriedades antibacterianas, algo que você provavelmente não esperava, mas que mostra como os egípcios já tinham uma noção rudimentar de higiene. Além disso, a cevada ajudava a dar textura ao sabonete, tornando-o mais fácil de moldar. Agora, imagine um detalhe curioso. A cevada, além de seu uso prático, era associada ao deus Osíris, símbolo de vida e renovação. Então, não era apenas um ingrediente físico, mas carregava um peso simbólico, dando ao sabonete um caráter quase sagrado.
É como se ao usar esse sabonete, você não estivesse só limpando o corpo, mas também renovando sua alma. Historiadores ainda debatem até que ponto essas práticas eram comuns entre o povo comum ou se estavam restritas às camadas superiores, que tinham acesso às receitas mais elaboradas e aos ingredientes raros. A verdade é que, apesar da complexidade, versões mais simples eram usadas por muitos, mostrando que a busca pela limpeza e proteção espiritual era universal. Enquanto mistura a cevada com a gordura derretida, você pode imaginar um momento de pausa para murmurar uma invocação, talvez pedindo proteção a Ísis, a deusa da magia e da saúde. A magia e a ciência se entrelaçam nesse processo, dando a ele um charme quase cinematográfico, onde cada gesto tem um significado. Você pode até rir de como a ideia de fazer sabonete com pato parece estranha hoje, mas lembre-se que a criatividade e a necessidade criam soluções incríveis. A mistura resultante era então despejada em moldes de barro, que tinham formas variadas, algumas com inscrições que buscavam abençoar o sabonete e seus usuários. Essa fabricação artesanal exige, além de técnica, um conhecimento profundo das propriedades dos ingredientes e uma conexão espiritual que você dificilmente encontra na produção moderna em massa. Aqui, cada sabonete é quase uma obra de arte, uma mistura entre química, tradição e fé. Você termina o processo deixando o sabonete secar ao sol do deserto, que com seu calor intenso ajuda a endurecer a barra. Este é o toque final, que transforma a pasta mole em algo firme, pronto para ser usado nas rotinas de higiene e rituais. E se você acha que isso termina aqui, espere até ver o que vem a seguir. Porque para os egípcios, o sabonete não era só um produto, era parte de um ritual que envolvia palavras, gestos e uma verdadeira conexão com o divino. Tudo isso para garantir que você não apenas se limpasse, mas se purificasse profundamente. Você agora está prestes a descobrir que no mundo antigo, sabonete e magia andavam de mãos dadas, de uma forma que para nós, hoje, soa como um conto encantado. Não era só a gordura de pato e a cevada que faziam aquele sabonete especial, mas os encantamentos, as palavras sussurradas e os símbolos inscritos que davam ao produto sua verdadeira essência. Imagine-se em um templo egípcio, onde sacerdotes e sacerdotisas guardam segredos ancestrais. Ali você vê o preparo final do sabonete, que não é meramente um item de limpeza, mas um artefato ritualístico. Antes mesmo de a barra ser usada, ela passava por um processo de bênção, onde fórmulas mágicas eram recitadas para proteger o usuário contra doenças e energias negativas. Uma curiosidade que poucos conhecem é que alguns ingredientes usados na fabricação do sabonete eram considerados animados, ou seja, carregavam uma energia vital. A gordura de pato, por exemplo, vinha do animal que era associado à fertilidade e renovação. Por isso, usar o sabonete feito com essa gordura era uma forma de se conectar com esses atributos, quase como uma poção de vigor. Você sente o ambiente carregado da atmosfera mística, onde o cheiro do incenso se mistura com o aroma da cevada e do pato, e o som das orações parece ecoar em cada canto. Para os antigos, essa experiência não era só sobre limpar o corpo, mas também sobre renovar o espírito, afastar os maus espíritos e preparar-se para enfrentar o mundo com proteção divina. Historiadores ainda discutem se os rituais ligados ao sabonete eram amplamente praticados ou se eram restritos à elite religiosa e real. Alguns defendem que essas práticas eram tão comuns quanto as rotinas de banho, enquanto outros sugerem que o toque mágico era um privilégio dos sacerdotes. Você observa como os símbolos usados nos moldes do sabonete, hieróglifos e desenhos, não eram apenas decorativos, mas serviam como encantamentos visuais.
Esses símbolos tinham o poder de reforçar a eficácia do sabonete, criando uma barreira invisível contra a impureza e o mal. Ao usar o sabonete, era comum que o egípcio, moderno naquela época, recitasse uma pequena prece ou mantra. Esse costume talvez te lembre daquele momento em que você fala bom dia para o espelho, esperando um pouco mais de energia positiva para o dia. Só que, no Egito, essa ação tinha uma carga espiritual muito maior. Além disso, para completar o ritual, o banho podia ser acompanhado de música e dança, elevando o momento a uma celebração da vida e da limpeza. A água do Nilo, considerada sagrada, era usada para enxaguar o corpo, selando a purificação. Você percebe que essa integração entre o físico e o espiritual é uma marca registrada da civilização egípcia, que entendia que o corpo, mente e alma precisam estar em harmonia para o verdadeiro bem-estar. E se até aqui você já achava que sabonete era coisa simples, saiba que para eles era um portal para o equilíbrio e a conexão com o divino. Um verdadeiro banho de magia. Agora, enquanto você se aprofunda ainda mais nessa história fascinante, imagine o quão avançados eram os egípcios para misturar ciência e magia de forma tão natural. A fabricação do sabonete com pato, cevada e magia não era só tradição, era um experimento constante de descobertas. Eles sabiam que a gordura animal, ao reagir com cinzas alcalinas, um processo chamado saponificação, criava uma substância capaz de remover sujeira e óleo do corpo. Essa é a base química do sabonete até hoje, mesmo que o processo moderno seja muito mais industrializado. Você pode rir ao imaginar os primeiros cientistas egípcios testando as receitas, provavelmente com alguns experimentos que deram errado. Talvez com cheiro desagradável, espuma insuficiente ou até um sabonete que grudava na pele, como aquele protetor solar de esterco de crocodilo que ninguém queria usar. Mas, apesar das dificuldades, o resultado era surpreendente para a época. A combinação dos ingredientes, somada aos rituais, criava um produto eficaz e seguro que não só limpava, mas também cuidava da pele, protegendo-a dos rigores do clima desértico. Você pode se perguntar, como eles conseguiram entender essa reação química sem a ciência moderna? A resposta está no método empírico. Eles observavam, experimentavam e aprimoravam suas receitas baseados em resultados práticos, algo que você ainda usa no dia a dia, seja testando uma nova receita de bolo ou ajustando o brilho do celular até ficar confortável para os olhos. Curiosamente, a cevada também tinha um papel importante no processo químico, pois suas enzimas ajudavam a quebrar algumas moléculas na mistura, facilitando a transformação da gordura em sabonete. Esse efeito biológico era parte do segredo que só os egípcios dominavam. Historiadores ainda discutem se o conhecimento da saponificação era exclusivo do Egito ou se veio de outras culturas da antiguidade. Alguns argumentam que o povo sumério já tinha receitas semelhantes, enquanto outros defendem que os egípcios foram os primeiros a usar gordura de pato especificamente para isso. O fato é que, para você que está aqui agora, essa mistura de ingredientes naturais e ciência ancestral cria uma conexão direta com o passado, mostrando que a inovação pode vir dos lugares mais inesperados, até mesmo de uma cevada e um pato. Enquanto você imagina o cheiro da gordura derretida, misturada, com cevada úmida e as palavras de um sacerdote sussurrando encantamentos, percebe como esse processo simples, mas mágico, era uma celebração da vida, da limpeza e do cuidado. Você também pode pensar em como a história do sabonete egípcio mostra que a ciência e a espiritualidade, embora pareçam opostas, podem caminhar juntas, criando algo único e valioso. E se você acha que essa combinação é coisa do passado,
Espere até aprender sobre os usos secretos e menos conhecidos do sabonete egípcio, que vão além da higiene e entram no campo do místico. À medida que você avança nessa jornada, começa a entender que o sabonete feito pelos egípcios era muito mais do que um simples item de higiene. Ele era uma ferramenta essencial para a manutenção da saúde, do status social e até mesmo da espiritualidade. Você lembra daquele famoso faraó Tutancâmon, cujos banhos e rituais de limpeza eram detalhadamente descritos em hieróglifos? Pois é, para ele e a nobreza, o banho era quase um ritual sagrado, onde o sabonete com pato e cevada tinha um papel central. Esse sabonete não só limpava, mas também simbolizava pureza e renascimento, ideias fundamentais na cultura egípcia, que via a vida como um ciclo constante, da morte à ressurreição. Usar o sabonete era, portanto, preparar o corpo para a próxima etapa da existência, seja no mundo terreno ou no além. Você pode imaginar a cena. A nobreza egípcia se banhando em vasos luxuosos, enquanto um assistente gentilmente esfrega a barra de sabonete mágica pela pele e um sacerdote recita encantamentos que prometem proteção contra doenças e influências negativas. Um detalhe curioso e menos conhecido é que o sabonete egípcio também tinha propriedades medicinais. A gordura de pato era reconhecida por sua capacidade de hidratar profundamente, enquanto a cevada atuava como um esfoliante suave, removendo células mortas e estimulando a circulação. Para os egípcios, esses benefícios físicos estavam intrinsecamente ligados ao equilíbrio do corpo com o universo. Historiadores ainda debatem se o uso do sabonete era acessível a toda a população ou restrito apenas às classes altas. Alguns acreditam que os camponeses usavam versões mais simples e menos mágicas, enquanto outros defendem que todos os egípcios valorizavam a limpeza, independentemente da classe social. Você percebe que no Egito Antigo, o cuidado com o corpo era levado muito a sério, quase como um dever espiritual. E essa preocupação não ficava só no banho. Produtos como óleos, perfumes e até protetores solares feitos com ingredientes naturais também eram parte do ritual diário. À medida que você absorve esses detalhes, começa a sentir como essa tradição ainda reverbera hoje. Mesmo que não usemos mais sabonete de pato e cevada. Ainda bem, você deve pensar. A ideia de que limpar o corpo é também um ato de cuidar da alma é algo que atravessa os séculos. E aqui vai uma piadinha para aliviar. Se você acha que tomar banho hoje é uma tarefa relaxante, imagine se tivesse que esperar o pato virar, gordura e a cevada fermentar antes de usar seu sabonete. Definitivamente a pressa moderna agradece a ciência atual. Você segue adentrando esse universo fascinante e percebe que o sabonete de pato e cevada, além de sua função prática, também estava profundamente enraizado nos rituais mágicos e religiosos do Egito Antigo. Para eles, limpar o corpo não era apenas uma questão de higiene, mas um ato de purificação espiritual que ajudava a afastar forças malignas e energias negativas. Imagine-se no templo de Ísis, cercado por incensos e cânticos suaves, enquanto um sacerdote prepara a mistura sagrada. Ele derrama cuidadosamente a gordura derretida de pato em um vaso, adiciona a cevada moída e começa a entoar fórmulas antigas. Para os egípcios, essas palavras tinham um poder real, capaz de transformar o simples sabonete em um amuleto de proteção. Curiosamente, estudiosos observaram que muitas dessas fórmulas mágicas envolviam referências ao ciclo da natureza, como o nascer e o pôr do sol, ou a transformação da água em vapor, elementos que representavam a renovação constante da vida. Você talvez ache curioso que, mesmo com toda a sofisticação, havia um lado bem prático nesse ritual.
O sabonete ajudava a combater parasitas e impurezas da pele, o que era vital num ambiente quente e seco, onde doenças de pele eram comuns. Outro fato pouco conhecido é que os egípcios acreditavam que a limpeza física também ajudava a limpar a mente e o espírito. Eles associavam a sujeira ao caos, e o ato de se banhar com aquele sabonete mágico representava a restauração da ordem e do equilíbrio. Historiadores ainda discutem se essas práticas mágicas influenciaram outras culturas ao redor do Mediterrâneo. Alguns defendem que os gregos e romanos adotaram rituais similares, enquanto outros afirmam que o Egito manteve um sistema único e isolado por muito tempo. Enquanto você reflete sobre tudo isso, percebe que essa mistura de ciência, magia e espiritualidade cria um elo entre passado e presente que ainda ecoa na forma como pensamos sobre cuidado pessoal e bem-estar. E se você acha que essa história está ficando densa demais, aqui vai uma piadinha para descontrair. Se os egípcios usassem emojis, o sabonete mágico provavelmente teria um pato, um feixe de cevada e uma varinha mágica. Tudo ao mesmo tempo. À medida que você chega na reta final desta viagem, começa a perceber o quanto o sabonete dos egípcios, feito de pato, cevada e magia, era um reflexo de uma cultura que valorizava o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Essa mistura, aparentemente simples, mas cheia de significado, mostra que para eles o cuidado com a pele ia muito além do aspecto físico. Era uma forma de conexão com o divino e de manutenção da harmonia no mundo. Você visualiza agora o cenário das margens do Nilo, onde a vida fervilhava e os rituais diários combinavam práticas científicas com crenças ancestrais. A preparação do sabonete envolvia não só conhecimento de ingredientes, mas também a sabedoria para usar os elementos naturais de forma sustentável, algo que cá entre nós está cada vez mais em voga hoje em dia. E se você achava que tudo isso era coisa de elite, saiba que, embora a nobreza tivesse acesso a versões mais elaboradas, os camponeses também usavam técnicas semelhantes, adaptadas às suas possibilidades, para manter a limpeza e a saúde. O sabonete era, portanto, um elo entre todos os estratos da sociedade egípcia. Historiadores ainda debatem se a verdadeira fórmula do sabonete se perdeu com o tempo ou se algumas práticas foram assimiladas por culturas posteriores. Mas uma coisa é certa: o legado da antiga arte egípcia de cuidar do corpo com ingredientes naturais permanece viva, inspirando até os produtos de beleza modernos. Agora, para fechar com chave de ouro, uma última curiosidade excêntrica. Alguns pesquisadores sugerem que o barulho característico da fervura da mistura era tão hipnotizante que ajudava a relaxar os que estavam ao redor, quase como um ritual ASMR da antiguidade. Você sorri, imaginando que talvez esse som seja o primeiro podcast de bem-estar da história. Agora, vamos suavizar o ritmo com um fechamento calmante para encerrar essa história com tranquilidade. Você se deita confortavelmente, sentindo o corpo relaxar a cada respiração lenta e profunda. Imagine a brisa suave do deserto acariciando sua pele, enquanto o sol se põe lentamente atrás das pirâmides, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. Tudo está calmo, o tempo parece desacelerar e você se permite deixar as preocupações do dia se dissolverem como as bolhas de sabão que flutuam no ar. Enquanto ouve o som distante do vento e o murmúrio do Nilo, sente uma paz profunda envolvendo sua mente e coração. Você está seguro, acolhido pela história e pela magia dos antigos, que mesmo após milênios continuam a nos ensinar sobre a importância do cuidado, da pureza e da harmonia. Se você chegou até aqui e ainda não dormiu, inscreva-se no canal,
Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que gostam de histórias para dormir. Permita-se descansar agora, com essa sensação leve e serena, deixando que o silêncio e a tranquilidade preencham cada canto do seu ser.